Olá, meus queridos, sejam bastante bem-vindos. Sou o professor Sérgio Campos, professor de redação de língua portuguesa aqui do Colégio Évora, e hoje eu vou passar para vocês a redação do aluno que passou em primeiro lugar para medicina na UEMS desse último vestibular, tá? Seja bastante bem-vindo. Digo para você que este é o quarto ano deste trabalho de revisão completa da UEMS. Além dessa minha aula aqui de redação, tem aula de português e os outros professores de todas as disciplinas no quarto ano seguido. Aqui no nosso canal, se você olhar nossa playlist, você pode ver as revisões dos anos anteriores para você poder se aprofundar na prova da UEMS. Enfim, seja bastante bem-vindo. Eu vou passar para vocês hoje aqui, tá, queridos, as competências de redação. Além disso, os últimos temas para que você entenda um pouco do perfil de temas da UEMS. E vou analisar com vocês a redação do aluno que passou em primeiro lugar, beleza? Vamos juntos aqui, acompanhem comigo o seguinte. Primeiramente, eu quero compartilhar com vocês uma felicidade muito grande aqui do Colégio Évora. Nós começamos o cursinho para vestibular no ano de 2022. E no final de 2022 tivemos a felicidade de termos o primeiro lugar para medicina na UEMS. Primeiro ano de trabalho, primeiro lugar de medicina, o aluno Yuri Mori, além também de outras aprovações também no curso de medicina da UEMS. O ano passado, 2023, nosso segundo ano de trabalho, primeiro e segundo lugares de medicina da UEMS aqui do Évora. O Lucas Lara, a redação que eu vou mostrar para vocês. Tivemos também a Laura Colpo. Olha que incrível, queridos. Como preparatório para provas, o Évora se propõe a ser especializado nos vestibulares aqui de Mato Grosso do Sul, o FGD, o UEMS e o UFMS. Se você olhar aqui no nosso canal do YouTube, as revisões dos últimos 4 anos são desses vestibulares de Mato Grosso do Sul. E olha que interessante. A Laura, que passou em segundo lugar para o UEMS, passou também para medicina na UFMS e na UFGD. Ambos alunos aqui do cursinho do Évora pré-vestibular. A Karen Paroni também passou para medicina na UEMS. E ela também fez essa trinca MS. Passou para medicina na UFMS, passou em medicina também na UFGD. É acadêmica do curso de medicina da UEMS. Tivemos também o Guilherme Gasperin, também aprovado no curso de medicina. O Miguel Bottari, um aluno muito especial que nós tivemos aqui, fazendo direito na UEMS. Enfim, só compartilhando com vocês muito desse trabalho que, mais uma vez, os professores aqui do Évora primam por poder mostrar como são as provas aqui de Mato Grosso do Sul. Detalhando para vocês, tá, meus queridos, tá? Depois de compartilhar dessa alegria, quero mostrar para vocês o seguinte, mostrar da redação da UEMS. Nós temos um problema muito grande nos vestibulares nos últimos anos, porque nós vamos agora para a 5ª edição da UEMS, a UEMS que voltou a fazer prova, decidiu voltar a fazer prova em 2020, e fez ele vestibular do ano 2020, 21, 22, 23, essa vai ser a 5ª edição, é um vestibular relativamente novo. Lamentavelmente, todas as edições anteriores tiveram muitos problemas na correção de redação, porque nós temos a banca atual que corrige essas redações e que mostra muita instabilidade, muita incoerência nas correções dos alunos. Você vê redações bem escritas, que são bem avaliadas, só que, lamentavelmente, você vê redações muito bem escritas com notas incoerentes, redações que foram mais ou menos escritas e com notas altas. Então, infelizmente, é uma banca que ainda não criou solidez e não passou a credibilidade necessária para o corpo acadêmico, para o corpo de estudantes que pretendem entrar nas universidades. Essa banca está mostrada, ela se propõe a fazer uma redação de nota 0 a 1000, dividida em 5 competências. E as competências não têm segredo algum. Você tem ali de 0 a 200 para estrutura, desenvolvimento terceirativo aumentativo. Via de regra, né, como você vai estruturar, bem demarcados ali, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela vai pegar a questão da organização e progressão textual. Basicamente, em cima da tese que você apresentar na sua introdução, você consegue deixar a sequência bem organizada e numa progressão textual interessante. Basicamente, a parte do desenvolvimento, onde mais se avalia nessa competência. A adequação temática, que foi motivo pelo qual, o ano passado, muitos alunos tiveram redações zeradas, por um tangenciamento do tema, não compreensão do tema na sua íntegra. Aspecto de coesão e coerência, que aqui são aquelas competências de você utilizar conjunções adequadamente, que são antecipadores das suas ideias, tá? Como assim, professor? De repente você coloca lá que o Brasil tem vários problemas na área da segurança, ponto. Além disso, você falou de um aspecto negativo, o Brasil está com problema de insegurança. Você disse além disso, então você vai ter que somatizar, dar uma outra ideia negativa. Então, enfim, coesão, que são essas conjunções, pronomes, sinônimos, você evitar repetir palavras, e emprego da norma padrão da língua portuguesa. Então, assim, quanto às competências, nenhuma particularidade específica ou perigosa, tá? Agora, o que eu quero mostrar para vocês com relação aos anos anteriores e tentar mostrar para você o padrão de tema da UEMS. Professor, qual que é o padrão de tema? Não tem.
Não existe um padrão específico da banca. Mais uma vez, tá, queridos? A banca que faz a prova da UEMS até agora, você percebe que, entre aspas, ela está tentando desenhar um tipo de abordagem. Primeiro ano, por exemplo, olha o tamanho do tema. Foi um tema muito extenso, muito, muito extenso. No ano seguinte, tá? Perdão, vamos ver o que ela cobrou em 2021, tá? De 2020 para 2021. Aspectos vinculados a uma associação harmônica entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade, bem como a sua importância para o futuro da humanidade. Olha aqui para mim, corta para mim aqui. Qual foi o tema? Eita, peraí, professor, eu não lembro. Eu vou ter que ler de novo com atenção para tentar extrair qual foi o tema. Esse foi o drama dos alunos que fizeram a prova no final de 2020. Então, assim, faltou uma objetividade de abordagem. No ano seguinte já foi mais interessante. Tá? O tema já foi mais específico e até mesmo regional, tá? Aspectos das culturas dos povos indígenas de Mato Grosso do Sul. Foi um tema muito, muito, muito interessante, reforçando muito da identidade da UEMS, que é uma identidade bastante regionalizada. Então, bem interessante, tá? Uma coisa que foi muito legal e muito importante aqui. Os alunos que tiraram boas notas de redação nesse ano foram alunos que citaram nominalmente as etnias indígenas de Mato Grosso do Sul. Aquelas redações que os alunos falaram de maneira genérica sobre indígenas, porque quando os portugueses chegaram ao Brasil e encontraram os indígenas, e aí na região de Mato Grosso do Sul, o aluno tirou nota baixa. Ah, porque quando os tupis... tirou nota baixa. Foi muito interessante a proposta, tá? E houve uma linha de coerência bem interessante, que os alunos que tiveram boas notas foram alunos que citaram nominalmente comunidades indígenas do nosso estado. Daqui vem uma importância gigantesca de vocês virem história regional, o aspecto da geografia regional, as obras literárias, obviamente, vocês têm que observar. O fato é que, quando a UEMS fez isso em 2022, criou uma expectativa do ano seguinte, caramba, quais vão ser os temas regionais que a UEMS vai poder trabalhar? E a UEMS não trabalhou um tema regional no ano seguinte. A presença do trabalho escravo na realidade do século XXI. Assim, nada regionalizado, nada. E aí, o ano passado, um tema muito, muito, muito interessante, tá, queridos? Muito legal. O papel do esporte, desculpa o erro de digitação, o papel do esporte na construção de uma sociedade não capacitista. Olha que legal, o papel do esporte na construção de uma sociedade não capacitista. Foi muito parecido, tá? A mesma banca que faz a prova da UEMS faz a prova também da UFMS. O tema da UFMS, o ano passado, foi sobre o direito à arte como direito à condição humana. Então, arte e condição humana. Entre aspas, teve 2 polos temáticos. E a UEMS foi assim. O esporte, papel do esporte, na construção de uma sociedade não capacitista. Basicamente, você tinha que fazer esse binômio esporte, não capacitismo. Esporte, não capacitismo. E, queridos, a redação que eu vou mostrar para vocês foi uma redação incrivelmente linda, boa, fantástica, à altura de quem passou em primeiro lugar. Olha só que interessante, moçada. Ano passado, a banca fez uma coisa bastante incompreensível, totalmente desnecessária e que prejudicou os alunos. Quando você olha assim, você fala, nossa, professor, mas o aluno deixou tanta linha em branco? Aleatoriamente, porque nos anos anteriores a banca não fez isso, ela deu uma folha com 40 linhas. E em que pese, tá, moçada? Apesar de ela ter colocado ali no começo, não ultrapasse 30 linhas, quando você faz isso aqui, você vulnerabiliza o aluno. Ano passado foi trágico, tá, queridos? Alunos assim que passaram 2, 3 linhas, tiveram a redação zerada. Por que acontece? Quando você está escrevendo e você está muito nervoso, o momento da prova é o momento que você está muito tenso, você tem uma memória visual. Enquanto você escreve na redação, você vê que tem espaço, basicamente você vai escrevendo. E o que acontece? No nervosismo, teve aluno que não percebeu, foi para a 31ª linha, 32ª linha. O que não teria acontecido se eles tivessem feito o óbvio que sempre fizeram nos anos anteriores, que todo vestibular faz. Deixa as benditas 30 linhas. Então assim, queridos, talvez aqui tenha feito parte daquele conjunto de desorganização muito grande que a banca tem. No sentido de que você teve a prova extremamente mal revisada, questões bastante mal formuladas, gabaritos. Tá? O histórico da banca no vestibular é muito pesado. E aqui foi uma coisa que, puxa, não precisava. Não precisava mesmo. Tá? O fato é que o aluno fez as 30 linhas. Visualize, ele não colocou o título, porque título não é obrigatório. E aí que eu preciso que vocês prestem muita atenção também, tá, queridos? Olhem só. O ano passado, no ano de 2023, quando eu preparei esta aula de revisão para o YouTube, eu falei para os alunos,
você pode usar informações do texto de apoio. Isso por quê, moçada? Porque nas edições anteriores era tranquilo você utilizar a informação do texto de apoio, não tinha nada proibindo. E eu falei na aula de revisão do ano passado, se você vir a aula do ano passado, você vai me ver falando isso. Qual foi a tristeza? No vestibular deste ano de 2024, tá? Ali a banca falava, não use informações do texto de apoio. Na hora que eu vi isso dali, que os alunos trouxeram, eu falei, meu Deus, a minha vergonha que eu passei para os alunos ali. E isso reforça mais uma vez a questão de que a banca não tem um perfil estabelecido, não tem um padrão claro de redação. Enfim, o aluno fez 4 parágrafos, introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Olha que interessante, eu vou ler com vocês com calma. Essa foi a introdução, 6 linhas, tá? Produção, só uma dúvida, não está dando reflexo na tela não? Tranquilo, maravilha. Desenvolvimento 1, evidentemente, ele ampliou, fez mais linhas. Desenvolvimento 2, moçada, uma coisa que muitas vezes já aconteceu com você que dá raiva. Olha só, ele gastou uma linha inteira porque não coube uma sílaba ali. C. Isso acontece, tá? Enfim. E a conclusão que está aqui. Vamos ver então como foi a redação deste aluno, e aí a gente avalia qual foi a nota que a banca deu e as parciais que foram dadas também para este aluno. Mais uma vez, o papel do esporte na construção de uma sociedade não capacitista. Concentra. Introdução. Acompanhe comigo. Temática de grande relevância versa sobre a função do esporte em propor uma sociedade menos capacitista. Nesse contexto, é notório afirmar que os tecidos sociais brasileiro e sul-mato-grossense são, em parcela, preconceituosos e discriminatórios a pessoas com deficiência, gerando um estigma associado àquelas, proporcionando-lhes, por exemplo, o título de superação ao conquistarem algo que normalmente um indivíduo não portador conquistaria. Assim, há de se analisar um amplo debate acerca da prática esportiva na seção dessa visão estigmatizada e das consequências negativas da manutenção dela. O que eu quero que você visualize aqui? Os períodos são curtos, a sua introdução não pode ter períodos longos, tá? Ele aborda bem o tema, esse binômio, tá? Esporte, não capacitismo. Recapitula, moçada, o que é o tal do capacitismo? É você diminuir a capacidade de pessoas com deficiência. Então, assim, feitos que são realizáveis, que são normais para pessoas com deficiência, mas de repente as pessoas olham e falam, nossa, que superação. Peraí, não foi superação. Eu executei aquilo que eu conseguiria executar. Você está me diminuindo pela minha deficiência? E isso basicamente é o que ele fala, né? Isso, você percebe esse preconceito quando as pessoas atribuem superação para um ato que para essas pessoas com deficiência foi normal. Mas, mais uma vez, elas têm o pressuposto da capacidade delas diminuída por terem essas deficiências. Enfim, queridos, olhem só. Função do esporte menos capacitista. Aqui ele aborda o tema. E uma coisa interessante sobre o projeto de texto. Ele fala, por exemplo, moçada, sobre acabar com essa visão estigmatizada, é o que ele vai falar no desenvolvimento 1, e vai falar das consequências negativas da manutenção desse estigma, que ele vai falar no desenvolvimento 2. Então, via de regra, apresenta bem o tema, coloca o projeto de texto. O desenvolvimento 1, vocês vão ver comigo aqui, quando ele falou sobre a seção, né, você eliminar essa visão estigmatizada, olha que especial que ele faz na argumentação. Me ajudem. À vista disso, urge ressaltar os fatores que levam o esporte a construir uma sociedade não capacitista. Dentre eles quem? Os fatores. Dentre eles, é possível citar a adequação daquele ao tipo de deficiência de cada indivíduo, o qual não serve para facilitar, mas sim para adequá-lo ao estilo esportivo praticado. Moçada, concentra. O aluno entendeu exatamente a veia do tema. Moçada, entender o tema, isso a própria banca, quando as notas dos alunos foram muito baixas, a própria banca já falou que, em nota, ano passado a banca disse que os alunos estão entendendo que a mera reprodução das palavras-chave do tema é adequação ao tema, e não é, vai mais do que isso. Você percebe que o aluno entendeu exatamente o tema quando a argumentação dele reafirma a lógica do tema. E é exatamente o que esse aluno fez. Quando você fala na questão de você fazer uma adequação, não é uma facilitação. Adaptação é diferente de facilitação. Aí ele vai lá para o seguinte, ó, adequá-lo ao estilo esportivo praticado. Dessa forma, ao executar essa adequação, ratificar-se-á a capacidade dos atletas em cada categoria, como, por exemplo, o futebol de amputados. Estilo em que os atletas fazem uso de artifícios externos à prática convencional
para conseguirem competir. No entanto, isto não os torna incapazes ou justifica menosprezá-los. Haja vista que adequar uma pessoa ao ambiente esportivo não a torna um exemplo de superação. A exemplo disso, tem-se a vitória do Prêmio Puskás, entregue ao autor do gol mais bonito do ano votado, de 2022, por um polonês atleta das categorias futebolística, o qual argumentou que a deficiência que porta não minimiza seus anos de treino e dedicação, semelhantes aos jogadores que disputam o prêmio com ele. Moçada, quando ele deu esse exemplo concreto, foi letal. Olha aqui para mim. Muitos alunos acham, e isso a própria banca, a própria FAPEC, quem faz as correções, nessa parte a FAPEC tem razão. A FAPEC coloca sobre os alunos que simulam o repertório. Sabe aquela coisa de citação coringa? Isso não dá certo na UFMS e na UEMS já há um bom tempo. Queridos, a banca merece críticas, assim, profundas, porque ela erra muito. Ela tem muita incoerência de correção. Só que esse discurso dela é verdadeiro. E outro detalhe, tá, queridos? O aluno acha que ficar rotando Tobbs, John Locke, é o que vai dar nota para o aluno. As citações aleatórias não. O que realmente é um repertório bem validado é uma argumentação de exemplo concreto. Quando o menino citou, e outro detalhe interessante, tá? Ele citou o vencedor do Prêmio Puskás, de futebol amputado, né, que era um atleta amputado. E ele fala o seguinte, olha só, a minha carga de treino é muito semelhante ao dos atletas que estavam disputando comigo. Então, assim, o esporte está deixando claro a questão de que, assim, você tem que construir uma sociedade não capacitista. E outro detalhe, tá, que eu falo para os alunos, e às vezes eu estava dando aula no curso de redação, e eu comentei sobre uma digital influencer americana, que tem um canal sobre como ser uma super mãe, e ela foi presa por maus tratos aos filhos. E o que eu estava mostrando para os alunos é que isso mostra um exemplo concreto de como que a internet, as redes sociais são um mundo fantasiado, que não condizem com a realidade. E aí, assim, professor, e se eu estiver na redação e eu não lembrar o nome dessa mulher, eu posso citar? Pode. O nome desse atleta vencedor ele não lembrou. Ele só falou um jogador polonês. Foi suficiente, a banca validou. Então, moçada, muito, muito legal, porque a argumentação, o conteúdo e o exemplo concreto que ele deu reafirmam claramente que ele entendeu a veia do tema. Olha o desenvolvimento 2. Além disso, é imperativo pontuar os aspectos consecutivos negativos da manutenção do capacitismo na sociedade. Lembra que na introdução ele falou a questão assim, as consequências negativas da manutenção do capacitismo. E ele vai falar sobre os aspectos consecutivos. Nesse viés, um deles é a subjugação dos paratletas pelo tecido social no geral, o qual tende a criar um estigma que os associa à facilidade do esporte praticado e adaptado, que é uma visão errônea. Nesse ínterim, pode-se citar, por exemplo, as sociedades gregas antigas, as quais, além de excluir grande parte do povo das decisões políticas, ainda por cima excluíam, entre outros grupos, pessoas com deficiência dos Jogos Olímpicos gregos, por justificativas religiosas e estigmatizadas. Logo, nos dias atuais, apesar de quase inexistirem motivos embasados na religião e de haver políticas para a inserção desses indivíduos, o ato de subjugá-los permanece. Muito interessante, tá, moçada? Quando você faz o resgate histórico, é interessante na sequência você falar da atualidade. Foi exatamente o que esse aluno fez aqui. Tranquilos? Visualizem períodos bem organizados, uma ideia bem sequenciada e, mais uma vez, tudo isso reforçando a lógica do tema. Na conclusão, em suma, é notório afirmar que um dos papéis do esporte na construção de uma sociedade não capacitista é adequar a prática do esporte ao tipo de deficiência do portador, como ocorre no futebol de amputados. No entanto, apesar de haver incentivos a essa prática, há pela sociedade tupiniquim uma visão estigmatizada em subjugá-los, dando a entender que aquela prática esportiva era difícil a ele e dando-lhe o título de superação. Então, mais uma vez, ele reforça a lógica do que é o capacitismo. No entanto, assim como a fala do polonês vencedor do Prêmio Puskás, a dedicação é a mesma e o estigma não é correto. Visualize, tá, moçada? Ele errou aqui, ele fez uma rasura. Cuidado, tá? Para você não se desesperar, fazer uma rasura na sua redação. Meu Deus, a banca vai me zerar, ela vai me tirar muito ponto. Não, não é isso que zera, não é isso que tira ponto. Meus queridos, qual foi a nota do aluno que passou em primeiro lugar? A redação dele. O primeiro corretor deu 850, o segundo corretor também deu 850. A nota final do aluno foi 850. Esse é um dos itens, tá, moçada, que são questionáveis, tá? Porque a banca, nas primeiras edições, ela não colocava as notas parciais, depois ela não colocava os dois corretores,
começou a fazer isso ano passado. Agora, muito curioso, tá? Que traz mais uma crítica dos alunos, é que assim, tem muito aluno em que as parciais dos dois corretores são parciais idênticas. E aqui aconteceu isso. Aí olha só que interessante, desenvolvimento razoável do tema. Desenvolvimento razoável do tema. Eu passei a aula inteira mostrando para vocês como que ele entendeu a veia do tema. Para os corretores foi um entendimento parcial do tema. Mais uma vez, infelizmente não é uma banca muito coerente. E essa foi a redação de um ex-aluno muito especial aqui do Colégio Évora, o Lucas Lara Cunha, estudou conosco em 2022, 2023, vascaíno raiz, tá? E muito legal, o nosso coordenador aqui do colégio, quando ele falava que assim, como que o Lucas era um aluno muito dedicado. Eu lembro do coordenador falando, cara, eu saio, eu vou embora, mas o Lucas não vai embora. Ele está ali sempre estudando. Se porventura ele não poderia virar um simulado, ele sempre pedia, olha, eu não vou poder fazer o simulado, mas eu posso pegar na segunda-feira. O coordenador deixava separado para ele. Foi um aluno disciplinado. É muito interessante você ver essa aura do aluno que passa em primeiro lugar e você imagina que alguém que passa em primeiro lugar seja um preferidinho de Deus. Né? Tem um sopro divino do céu, essa pessoa vai ser uma privilegiada e vai ser muito inteligente. O Lucas foi disciplina. Enfim, essa foi a redação dele. Espero que essa aula tenha ajudado vocês. E eu, junto com toda a equipe aqui do Colégio Évora, queremos desejar uma ótima prova da UEMS para vocês. Sucesso grande, um abraço imenso. Tchau, tchau.